Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea, tá? Algumas Bíblias vai estar com a tradução de adjuntora, tá? Algumas versões são diferentes. Então nós vamos entender aqui, vamos ver como Deus estava enxergando nessa época. Deus criou o homem e ele mesmo disse, foi o próprio Deus que falou assim: não é bom o homem ficar sozinho, eu vou fazer uma companheira. Ou seja, Deus, nesse momento, lá no Jardim do Éden, ele instituiu o casamento. Foi lá o primeiro ato da humanidade. Deus criou o homem e automaticamente falou assim: o homem não deve ficar sozinho e deve se unir a uma mulher. Se a gente for aqui no versículo 24, e vem a confirmação. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a instituição do casamento na Bíblia. Quando Deus fala, né, passa a ser uma só carne, o que a gente entende uma só carne? Vamos imaginar, todo mundo aqui já foi na escolinha, né? Todo mundo já foi do infantil. Se você pegar, lembra que a gente brincava de massinha? O pastor Gilson brincava muito de massinha, né? Ele tomava umas advertências da professora na sala de aula, porque está jogando massinha nos irmãos lá, né, velho? Pegar uma massinha, se você pegar uma massinha branca, você pegar uma massinha cinza, e você misturar as duas, vai misturar, perdão, uma branca e uma preta, e você misturar, ela se tornou o quê? Cinza. Não é assim? Vai ficar cinza. E o que vai acontecer? Não se tornou uma forma só? Dois rolinhos de massa se tornou uma só. Tem como separar o preto e o branco de novo? Não tem mais como voltar. Então, uma só carne, quer dizer, se compactou, se misturou e se torna uma só carne a partir daquele momento. Então, já não é mais dois. Aqui começam as dicas de um casamento abençoado, para que você tenha um casamento. Os dois vão caminhar juntos. Uma das coisas, marido e mulher não pode ter segredos, né? Marido e mulher têm que ter comunhão em todas as coisas. Eles têm que andar em concordância, saber do lado financeiro, tudo dentro de um lar, para que ele venha dar certo, tem que acontecer, os dois têm que conversar de tudo. Não tem esse negócio, eu com a minha mamãe, né, sou casado, eu com a minha mamãe tem meu segredinho, a minha esposa, a bispa Ana, tem segredinho com a mãe dela que eu não sabe. Isso é errado, entendeu? Porque você, na verdade, você está traindo uma só carne. A partir do momento que é uma só carne, é uma mente só. Apesar de ser duas pessoas, os dois têm que ter essa comunhão, eles têm que ter esse entrosamento e entender, tomar as decisões juntos em tudo. E essas decisões, gente, o que acontece? Elas podem levar a pessoa a prosperar no casamento. Quando eu falo prosperar, não é financeiro, mas ela vai prosperar no sentido de crescimento do casamento, onde o casamento vai ser abençoado ou não, que vai depender das atitudes do marido e da mulher. Se todo mundo lembrar um pouquinho aqui, tem uma passagem que é muito forte, que está lá em Atos. Vamos lá, Atos capítulo 5, do que é um casal que está desalinhado com as coisas de Deus. Uma história muito conhecida, bastante utilizada nas pregações. É Atos capítulo 5, versículo 1, perdão, não é 12 não, minha letra aqui que está feia, da arranjo, que eu não estava entendendo. Que é a história de Ananias e Safira. A gente deu um rapidinho aqui, olha só no versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, olha o detalhe, em acordo com sua mulher, reteve o preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Vou parar só por aqui, não vou entrar no mérito da passagem, mas onde eu quero colocar? A mulher e o marido estavam de acordo com algo errado, e no caso deles, eles estavam tentando, achando, né, até uma chama de ignorância, achar que alguém consegue esconder algo do Espírito Santo.
Então, você vê uma mulher, nesse caso, quando ele falou, o marido teve a intenção, nós vamos vender, mas não vamos entregar tudo não para os apóstolos, vamos guardar uma reservinha aqui para a gente, vamos deixar um dinheirinho à parte aqui, a mulher, não, beleza, é verdade, né, que se acontecer alguma coisa, a gente tem uma reserva. Só que nós entendemos nesse texto que eles deveriam vender e entregar tudo. E aí o que aconteceu? Eles foram para lá, os apóstolos, cheios do poder do Espírito Santo. Você acha que alguém consegue enganar alguém? Isso é algo que fica aqui para a vida de todo mundo. Não tente enganar pessoas cheias do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo fala, eu falo por lição para vocês. Eu já tive a experiência, acontece. A pessoa está mentindo para a gente, o Espírito Santo fala assim, tudo o que estão falando para você é mentira. E às vezes o Filho do Espírito Santo fala até a verdade em relação àquilo que a pessoa conta. Tem gente que duvida, tem gente que não acredita. Eu já tive experiência de pessoas que passaram vergonha, caramba. Não sou melhor que ninguém, mas eu creio e oro que o Espírito Santo esteja comigo, dando discernimento de todas as coisas, tá ok? Então, gente, aqui a gente começa a ver a diferença de um casal que vai ter um casamento abençoado e um casamento que não. Quando o marido e a esposa não andam alinhados com o céu, com a palavra de Deus. Aí dá errado, aí quer culpar o casamento, quer culpar os pais, quer culpar tudo em volta, mas não consegue enxergar que as próprias pessoas que se levaram a essa situação em degradação do casamento. Volta um pouquinho comigo, gente, em Mateus capítulo 10. O versículo 6. Mateus, perdão, estou no lugar errado aqui. Opa! Mateus, capítulo 10. Gente, eu falei Mateus, mas na verdade é Marcos. Desculpa. Eu vi uma página, mas na verdade é Marcos. Me desculpa, gente, eu anotei errado aqui. É Marcos mesmo. 10, 6, 9, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu anotei errado. É isso mesmo. Deixa eu não corrigir com essa caneta, né, você? Aqui é Marcos. Marcos 10, versículo 6 diz assim, ó. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. Então, aqui no caso, Jesus Cristo repetindo aquilo que o pai já tinha falado nisso. Mas eu quero chegar um pouquinho mais adiante. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Agora que vem. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Casamento é um só. Casamento é para o resto da vida. Ah, mas o divórcio, hoje em dia está na lei e não sei o quê. Casamento é um só. Perante Deus, um homem e uma mulher devem casar uma vez só e acabou. Ele fala, não separe o homem. Aí nós vamos entender, mas o casamento está ruim, incompatibilidade de gênero. Fala para mim. Qual casamento que tem compatibilidade de gênero que casa tudo certinho? Seu é assim? O meu não é. Para e pensa. Mas o que mantém as pessoas unidas? É isso que é a chave do que nós vamos hoje, o que vocês vão aprender hoje. A chave do que se mantém. Porque quando você namorava, você conhecia sua mulher conhecia você, esposa, noiva, conhecia seu noivo antes de casar? Não. Casaram quantos anos, pastor? Quantos anos casaram? Desde 83. Desde 83. Você conhece sua esposa até hoje 100%? Não, a gente não sabe. E ela não conhece a gente. Então, isso aí é uma desculpa esfarrapada das pessoas que não querem ter um casamento cristão. Às vezes as pessoas acham no mundo que casamento cristão é aquele que só foi realizado na igreja e está tudo certo. Não. O que tem que ser vivido é nós que temos que viver como cristão. Quando você, o homem e a mulher, passa a viver uma só carne, como a Bíblia diz, e começa a ter um casamento cristão, aí as coisas começam assim, ó, certinho, começa a dar bem. É isso que mantém um casamento de pé.
E aí, dentro de uma união, é um homem e uma mulher, casamento bíblico é homem e mulher, tá? Ah, mas na lei diz que... Gente, a lei do homem, já vamos dar uma lição aqui, ela só é válida quando ela está abaixo da lei de Deus, ou igual à lei de Deus. Se a lei do homem estiver fora da lei de Deus, que é o casamento homossexual, né, como eu tenho que falar, ah, mas hoje pode, que no Brasil foi liberado. Mas a partir do momento que ela afringe, ela é contrária à lei de Deus, ela não tem validade no mundo espiritual, tá ok? E dentro dessa união de um homem e uma mulher, tem o papel do homem e tem o papel da mulher. E qual é o papel do homem no casamento? O homem, ele foi criado, o papel dele começa o quê? A prover em casa, dar segurança à sua esposa. E resumindo em poucas palavras, isso que é o papel do homem. O papel do homem numa casa é assumir os problemas, saber o que se passa e principalmente assumir as responsabilidades da casa. O homem é o cabeça de uma casa. É ele que dirige, é ele que conduz a casa. Isso é bíblico, eu vou dar versículos para vocês, tá? Hoje, muitos maridão aí querem forçar a sua autoridade, isso também é errado, tá? Não é ser ditador. Comandar uma casa não é eu dou ordem e você obedece, né? Naquela época das novelas de época, né, que a mulher chamava o marido, ah, meu senhor, não, isso aí é errado, isso é machismo, isso aí está completamente furado, tá? E tem homens que empurram a responsabilidade para sua esposa e até para os filhos, daquilo que pertence a ele conforme a Bíblia. O homem tem que estar de frente à tua casa. Em outras palavras do popular, ele tem que botar rédea, é ele que conduz a casa. Lógico, nós falamos que é uma só carne, em conjunto com a sua mulher, mas aí eu vou chegar depois nas atribuições da mulher. Mas hoje, nesse momento, nós estamos falando com o homem, pela palavra de Deus, o homem ele tem que ser o sacerdote da casa. A responsabilidade começou lá no início da queda. Deus colocou o homem como sacerdote, Deus colocou a responsabilidade de sustentar a casa do homem e ele tomar as rédeas do homem, do casamento. Tá ok? Vamos mostrar para vocês? Gênesis capítulo 3, versículo 6. É, 3,16. Que diz assim, ó, gente. Quando houve a queda, Deus virou para Adão e Eva, e no caso aqui ele estava falando com Eva, e falou assim, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio das dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e o que está escrito aí? E ele te governará. Ou seja, o governante da casa é o marido determinado por Deus. É onde a gente tem que entender, cada um dentro do seu papel. E nós vamos entender isso aí um pouquinho mais para frente, onde é que entra a mulher nessa responsabilidade. E aqui no versículo 17, ele vai falar assim ainda, ó. E Adão disse, visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara, que não comesses, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. A obrigação do homem trabalhar e sustentar a casa. Tá? Ele fala assim, ó, no 18, ela produzirá também carnes, abonos, e tu comerás a árvore do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que a terra, tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, gente, essa é a obrigação. Mas, bispo, hoje o rendimento do meu esposo
não dá para completar a casa. Nós vivemos um momento um pouco diferente. A mulher, lógico, tem que trabalhar. Quem sou eu para dizer que é uma mulher e ela tem que ajudar? Mas a responsabilidade da casa, de tudo que tem que fazer na casa, de comandar, é do homem. Isso, eu acho que está bem claro, que a Bíblia deixou aqui bem claro para a gente. Também podemos ver isso lá em Efésios, capítulo 5, versículo 28 ao 31. Hoje a almarada vai falar assim, eu vou pegar o bispo na rua. O Carlão vai falar assim, eu vou lá na igreja, lá vou pegar o bispo, lá tá pegando pesado com a gente hoje aí. Ó, Efésios 5, do 28 ao 31. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Veja só que aqui no 29 ele fala, antes a alimenta e dela cuida. Ele está falando aqui o homem, né? Nós acabamos de falar aqui do casamento, então, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, o homem é ele que cuida da mulher, viu, maridado? Viu, bando de marido? É nós que temos que cuidar da nossa mulher. Tanto na parte da alimentação, mas nós temos que dar isso aí. A mulher, na verdade, se a gente for estudar em psicologia, começar a ver, ela tem a necessidade de nós cuidarmos, não é mandar, tá? Não é isso, não coloque em palavras erradas, falar que o bispo falou assim, não é esse negócio que a mulher vai ser mandada pelo homem, que ela vai ser capacho, não, isso é não, é totalmente errado. Ela tem que ser protegida por nós, de todas as coisas, tá ok? E também, gente, homens, a obrigação, tá, de ensinar a palavra, por isso que é chamado de sacerdote no lar. Quem deve, lógico, a mulher com sua sabedoria, ela participa, mas quem é o homem? Quem tem que ensinar os filhos as coisas de Deus, a Bíblia nos ensina que é o homem e não a mulher. O homem que tem que ensinar a palavra de Deus dentro de sua casa. Lógico, a mulher contribui, a mulher com a sua sabedoria, tal, nós vamos chegar lá depois da mulher. Mas hoje, nesse momento, nós temos que entender que isso que é ser sacerdote da casa é o homem que ora dentro da casa. A mulher, ela vai estar protegida, ela vai estar em concordância, lógico, ela pode orar junto, os dois, ela pode dar direção para o marido, mas é ele que ora. É o marido, é o homem que abençoa os alimentos na mesa, é o homem, ele é o sacerdote, isso aí foi colocado, e eu já cansei de ver casas, tá? Visitas que eu já fiz, que é a mulher que ora, e o homem diz que é crente, mas ele não assume a responsabilidade do sacerdote. É ele que os filhos têm que ver orando como exemplo. É ele que tem que ter essas atitudes. Assim é o lar que Deus quer. Nós estamos falando no que? No ambiente para que tenha um casamento, um casamento com sucesso, um casamento feliz, então tem que ser feito de acordo com o que Deus quer. Mas não se preocupa não, homens, vai chegar a hora da mulher, tá bom? Daqui a pouco eu pego. Tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia lá, Deus deu essa ordem para que o marido venha ensinar, tá? No capítulo 6, versículo 7. Deixa eu ver aqui na versão, tá? Gênesis, Deuteronômio 6. Tá? Diz assim, ó. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao te levantar. Aqui eu só estou resumindo, tá? Ele está falando aqui que é o homem, tá? Que é ele que tem que ensinar dentro de casa. Eu tenho uma outra versão
que diz assim, os quais devem ensinar aos seus filhos. É preciso que você converse sobre estas leis quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, na hora de dormir e logo ao despertar. Entenderam, homens? Nós é que temos essa obrigação. Não devemos empurrar isso para as nossas esposas. É obrigação do homem dentro da casa. Se nós formos lá em Provérbios 22:6, vai nos falar a mesma coisa, de forma diferente. Em 22:6 vai falar assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, papai, você tem que ensinar o caminho correto. Se o filho vai seguir ou não o caminho de Deus, isso é uma outra coisa. Mas a obrigação é do pai. A obrigação é do homem falar da palavra de Deus dentro de casa. E eu vejo que muitos se envergonham, muitos não abrem a boca dentro de casa para falar das coisas de Deus. Mas falar das coisas de Deus é isso aqui, viu, gente? Ó, esse livro chamado Bíblia Sagrada. O seu filho tem que ver, você pegar, a Bíblia diz. A Bíblia diz, não é eu acho, eu penso, eu sinto. Deus, isso aí para Deus não vale nada. Porque a única coisa correta e perfeita é a palavra de Deus. Nós somos falhos, nós humanos somos falhos. E eu vejo muito disso. Eu entendo dessa maneira. Não, Deus vai compreender. De gente assim no inferno, assim, gente. Vamos parar com isso. Por que o homem tem que, para ele ensinar? Ele tem que conhecer a palavra, a obrigação do crente. Pelo menos saber o que tem na Bíblia. Você sabendo o que tem na Bíblia, você procura, anota, vai no Google, mas você sabe. Como eu falo para você, ó, tem tal passagem na Bíblia que fala tal coisa. É isso que é a Bíblia falando. Como eu falo para vocês, é ensinar dentro de casa, na hora das decisões, na hora de tomar decisão, até na hora de falar alguma coisa, ou achar que algo está errado, é o que eu falo aqui na Bíblia. Quer trazer as coisas erradas para mim? Traz na Bíblia. Traz a Bíblia. Eu não tenho essa situação. Tem. Você que não conhece a Bíblia. Traz a Bíblia para falar qualquer coisa. Né? Mas as pessoas têm o costume de julgar, mas quando vai na palavra, ela vai ver que está errada. E aí o filho tem que aprender. Não, meu filho, você tem que fazer tal coisa que a Bíblia diz. Aí você vai chegar um dia, na hora de prestar conta com Deus, a sua família, que todos nós vamos prestar conta dos nossos filhos para Deus. Deus vai falar assim, bom servo, você ensinou o que estava na Bíblia. Teu filho não seguiu, aí é um julgamento à parte, é Deus e o filho da gente. Mas nós temos que falar, a Bíblia diz tal coisa. E a gente, todos vocês sabem que eu canso de falar e ensino vocês aqui na igreja. Tudo o que nós precisamos está na Bíblia. Toda e qualquer situação na sua vida, a Bíblia tem a resposta e a direção. Não sabe procurar? Meu telefone é 974020741. Pode me ligar, que eu terei prazer em te ajudar com a palavra de Deus. Estou pegando pesado hoje, hein? O povo aqui me conhece, sabe que eu sou assim. Tá bom, gente? Então, vamos agora lá em Efésios, capítulo 5. Gente, vocês estão participando hoje, qualquer dúvida, levanta a mãozinha, abre o microfone, pode me interromper, que não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é uma sala de estudo e ninguém deve sair com dúvidas. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre a condição do homem ainda, tá? O papel do homem no casamento. Essa aula está sendo gravada, tá? Ela vai estar disponível mais tarde, depois que acaba, demora 1 hora, 2 horas, ela vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Se quiser indicar para alguém, fique à vontade, quiser rever e tal, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Efésios 5, 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Aí, maridos, o marido é o cabeça. O que significa ser o cabeça? É o comandante, é o sacerdócio. Aqui, essa passagem vai nos explicar. Você que está no comando, nós, maridos, que temos que ser o comandante do nosso lar, tá? Como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha a responsabilidade que nós temos,
a comparação que o apóstolo Paulo fala. Maridos, você é o cabeça da mulher, assim como Cristo é da igreja. Olha a responsabilidade do que é um homem no casamento. Sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres seja em tudo submissa aos seus maridos. Tá? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora vem, agora é paulada. Olha a comparação que é feita e colocada. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Gente, Deus, Jesus Cristo ama nós, igreja somos todos nós. O amor dele é infinito. Então ele fala que o amor do marido para com a esposa seja infinito. E quando ele fala aqui da submissão, agora que entra para fechar e fechando as lacunas. Submissa significa estar sob proteção, tá? Estar sob debaixo da proteção. Ou seja, a minha mulher é submissa, ela está sob a minha proteção, tá? Proteção não é proteger do bandido na rua, não, é proteção de a mulher, ela tem a necessidade, porque assim como Deus criou a Bíblia, ele já coloca esses instintos debaixo de nós. A mulher, ela precisa sentir segurança protegida pelo homem, para que ela venha ter o bem-estar, tá? Tudo aquilo que nós fazemos para a mulher reflete no nosso relacionamento, certo? E é assim. Imagina só, é que nem chega em casa todo dia e dá um chute no seu cachorro para ver se o cachorro vai gostar de você. Não vai. É a mesma coisa o marido com a mulher, certo? Quanto mais você proteger a sua esposa, mais você vai ter ela perto de você. Mais vocês vão estar andando em comunhão. Tá ok? Posso só dar um... Pode, eu só vou ler aqui na versão viva, aí se você dá o seu comentário, tá? Aqui eu tenho uma versão viva para tentar ajudar vocês, tá? Eu pego aqui na internet, tá, gente? Eu não trouxe a minha. Efésios 5, tá aqui, ó. É que quando tem assim umas passagens que me chamam a atenção em outra linguagem, olha só o que diz aqui, ó. Vocês, esposas, devem ser submissas à liderança de seus maridos. Já fica aqui, ó. Liderança. Então, quem que é o líder da casa? Marido. O marido, tá? Do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Olha só. Olha que peso. Do mesmo modo que submetem ao Senhor. Porque o marido toma conta da esposa da mesma maneira como Cristo toma conta do seu corpo, que é a igreja. Ele deu a sua própria vida para cuidar dela e ser seu salvador. Portanto, vocês, esposas, devem obedecer de bom grado a seus maridos em tudo, tal como a igreja obedece a Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando morreu por ela. Olha só que interessante. É isso que o Senhor vai ensinando no casamento. E quando a gente começa a se comportar dessa maneira, você começa a ter sucesso no seu casamento. Nós temos que largar todos os nossos ensinamentos que traz a família, aquela vivência que é mundana, né? Ah, mas papai tratava assim, porque vovô, esquece, faça como Cristo e como a Bíblia diz, não da maneira ao qual você viu dentro de casa. Porque se você não veio de um lar cristão, você não tem referência nenhuma. Abre o microfone. Até comentei aqui com o bispo para que pudesse dar uma passada naquilo que veio agora no coração, conforme estava dando essa palavra. É interessante porque quando a gente lê esse verso 22 aqui de Efésios 5, fala a respeito de mulheres serem submissas aos seus próprios maridos, isso é uma coisa que durante muito tempo, isso no mundo hoje também acontece, mas isso já vem desde lá atrás, né? Só Deus sabe quando. Mas o que mais assim choca é que também muitas vezes acontece dentro da própria igreja. Ou seja, há uma confusão com relação a isso, porque muitos maridos maltratam as esposas.
Eles acham, não, está escrito aqui, eles até usam a palavra para dizer, está escrito aqui, que ela tem que ser submissa a mim, porque eu sou a cabeça. Só que não é isso que a palavra submissão quer dizer. Né? A palavra submissão tem uma outra raiz também interessante, que significa fazer parte da mesma missão. Então, olha só, Deus coloca, quando o bispo leu lá, desde Gênesis, aqui, serão os dois uma só carne, Deus coloca o marido e a esposa, o marido com responsabilidade sim sobre o lar. Tudo isso que foi falado é a mais pura realidade, porque a palavra de Deus ensina isso, mas também Deus, quando Ele une um casal, né? E quando um casal se une, segundo a palavra de Deus, segundo a aliança que Deus nos trouxe com respeito ao casamento, né? Deus vê o casal em igualdade de condições. Então, Deus, quando olha o nosso casamento e olha para nós, marido, esposa, marido, ele delega a seguinte situação: esse casal são uma só carne e eles fazem parte da mesma missão. Ou seja, o marido protege a mulher, protege o lar, ensina a palavra. E quando fala de juntora que seja idônea, significa a igualdade de condições. A mulher apoia o marido, no sentido de estar também, lógico, desde que tudo seja feito segundo a palavra de Deus. Tem isso também, porque muitas vezes não tem como uma esposa apoiar o marido totalmente errado. Exatamente. Não é verdade? É o que está dizendo ali, Safira. Exatamente. E a mulher não é que ela não tem voz ativa, que ela tem que falar que não. A mulher fala, a mulher coloca opinião, a mulher opa, com certeza. É que a gente está falando sobre o homem. Exato. A hora que eu falar da mulher, que eu já preguei, você já deve tudo lá. O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, a mulher é a direção, a mulher tem uma responsabilidade dentro do lar. E se o marido não enxergar isso na esposa, é onde começam os conflitos. Exatamente. Tá? Eu vou até depois falar alguma coisa, e aqui completando, né? Quando ele fala aqui que é da submissão, o homem, o sacerdote, é o que protege, mas é o que ora, é o que aconselha, é o que cuida, é o que toma frente das coisas da casa, e ele tem a mulher, tá? Como auxiliadora, adjuntora, ou seja, de mãozinha dada, os dois juntos resolvendo aquelas situações. Não que o homem manda e a mulher baixa a cabeça. Não é isso que eu estou ensinando. É os dois caminharem juntos, porém, é o homem que vai na frente. Exatamente. Porque tem homem que coloca a mulher na frente e fica lá atrás. Né? Vai, mulher, vai lá, resolve. Não, o homem é que tem que dar. A mulher é o escudo para levar a flechada. Espera que tem uma pergunta aqui. Marília, na verdade, o divórcio, tá? Na Bíblia, tá? Eu vou falar bem para você, eu não posso falar de igreja, não posso falar de costume de homem, mas a gente fala o que a Bíblia diz. O divórcio na Bíblia é dado somente em caso de adultério. Tá ok? E eu vou explicar um pouco mais na frente. Mas o marido bate e tal, eu vou chegar nisso aí. Tá ok? Mas, a princípio, somente Deus fala que somente o adultério é o que dá validação para a separação. Tem alguns casos à parte, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos lá, gente. Então, abram comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, lá no finzinho da Bíblia, diz assim: presta atenção, maridos, essa é para nós. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, ou seja, maridão, nós temos que viver igual no lar,
nós temos que estar em comunhão, nós temos que entrar em harmonia com nossas mulheres e sempre verificando, a mulher ela é mais frágil que o homem. Tá ok? Tratar com dignidade. Nós temos que nos tratar por igual. Tá ok? Nós temos uma tendência aqui, uma tradição no nosso país, né, que vem, quando a gente brincou das novelas de época, que era isso mesmo, né? O homem mandava, a mulher tinha que baixar a cabeça. A Bíblia, o Senhor, nunca falou que isso era correto, tá? Esse é um problema cultural que tem que cair por terra, tá? E não é a mulher que manda no lar também sozinha, não. Tem do lar que a mulher não deixa o marido abrir a boca na orelha. É brincadeira, gente, tá bom? Então, vamos lá. E aí, pra gente fala, herdeiros da mesma graça de vida. E mesmo a graça de vida, ou seja, é uma só carne, é um só, né? Então, a gente vamos entender aqui, vamos fechar a parte do papel do homem, que os maridos, eles têm que entender que ele tem o privilégio de ser o líder espiritual de um lar. O marido tem que enxergar, ele tem que tomar frente do lado espiritual de uma casa, tá? Mas também não é só o privilégio, sou privilegiado, mas ele tem que realmente entender e tomar as rédeas. A responsabilidade do lar é do homem, tá? E lembrar aqui para encerrar, um dia, maridos, pais, nós vamos ter que prestar contas com Deus da situação da nossa casa. Isso, né, virá o dia de prestar contas. Então, por isso que está esse ensino, para que você venha a entender. Tá ok? Agora é a hora de pegar a mulherada e... Mulheres, qual é o papel da esposa? A esposa é de ajudar, é de participar, zelar, cuidar do lar. Aonde entra uma passagem, que essa aqui, nós vamos até dar eu já falei para vocês, que um dia eu vou dar uma palestra somente o que é sacerdote, aqui eu só dei uma pincelada, e nós vamos ter também uma ministração do que é o que eu vou falar agora em Provérbios 14:1, que é sobre a mulher sábia. Tá? Esse é o papel da esposa dentro de um casamento, que o casamento venha a ser bem-sucedido, que o casamento venha a ser vitorioso. Não adianta o homem ser o sacerdote, não adianta o homem fazer o papel dele se a mulher não fizer. Os dois só vão conseguir se entender quando os dois fizerem, participarem por igual, tá? Então, deixa eu ver aqui. Pastor, eu acho que caiu. Ou não, tá aí? Não, tá aqui. Então, vamos lá. Diz assim a Bíblia, Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Quero ler aqui nessa versão viva, para que vocês vejam que ela é bastante interessante também. Provérbios, deixa eu achar aqui, ó, que eu tenho que abrir aqui, 14:1. Olha como é que essa tradução faz aqui para a gente, ó. A mulher sábia, preste atenção, mulheres. A mulher sábia faz o seu lar um paraíso, mas a mulher tola, sozinha, estraga a vida de sua família. Pesadérrimo isso aqui. Mas é a grande verdade. Que as pessoas às vezes acham, ou a mulher acha, que ela ser sábia é inteligência. E não tem nada a ver inteligência com sabedoria. Sabedoria é um dom que Deus dá para a mulher, dela apaziguar, dela direcionar a mente do marido. Por isso que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Com a sabedoria dela, ela vai ajudar o marido a conduzir. Preste bem atenção. Ajudar. Não é ela que vai... Porque, agora vamos entrar num detalhe. A mulher, ela tem um poder tão grande do marido em cima do homem, que ela tem que ter sabedoria para usar esse poder. Porque a mulher, ela direciona o homem para onde ela quiser. A Ananias e Safira, se ela fosse sábia, ela ia falar para o marido, não, está errado. Nós já aprendemos que Deus, nós não devemos reter nada. Está errado. Aqui entra a verdadeira mulher sábia. E a gente vê que muitas mulheres não são sábias. Além de ela não ser sábia, ela afunda o marido e a família. Ela leva todos eles a afundar o barco
da maneira. Aqui entra a mulher sábia, dá um exemplo, o marido chegou em casa, ele está bravo, bêbado, eu não sei a situação, está nervoso. A mulher sábia é aquela que fica calada, no sentido de o silêncio, esperar a hora certa. Quanta mulher, o marido chega em casa, às vezes teve problema no trabalho, briga no trânsito, coisa assim que possa, cabeça quente, o cara entra dentro de casa, a mulher... Aí o cara agride, faz alguma coisa, a mulher quer se colocar, ela não foi sábia, ela não teve sabedoria. Lógico que eu não apoio, nunca vou apoiar agressão de homem com mulher, mulher com homem, totalmente, isso é antibíblico, não tem. Mas vamos falar nos casos extremos, que às vezes o marido chega em casa com a cabeça desse tamanho e a mulher não tem sabedoria nenhuma de receber seu marido. A mulher não chega, às vezes o marido chega em casa cansado, vamos dizer assim, para aquela mulher que fica em casa, aquela que não trabalha, né? Porque se ela trabalha, os dois têm que dividir as coisas para fazer dentro de casa, mas vamos dizer o caso daquela que não trabalha. Chega o marido dentro de casa, a casa suja, a comida não está pronta, o cara quer tomar um banho, não sabe nem onde a toalha dele está. Essa é uma mulher que está destruindo o próprio casamento, né? Aí vem falar que a instituição casamento que não é boa. Não é assim, gente. Nós temos que entender que o casamento, a mulher é que é essa que vai direcionar. Ela tem que usar esse dom maravilhoso que Deus deu para ir conduzindo o marido, o filho, as coisas da casa, para conduzir conforme a palavra de Deus. Aqui se está começando as engrenagens do casamento a funcionarem de forma correta. Eu sou casado, vai fazer 28 anos, gente. Tá? São coisas... E eu falo, se eu não tivesse conhecido a Cristo, se eu não tivesse conhecido a palavra de Deus e essas coisas as quais eu estou pregando para vocês, ensinando hoje, eu não tivesse administrado eu e minha esposa para a nossa vida, a gente conversa, às vezes, a gente tem certeza que a gente não estaria casado hoje. Mas o que fez o nosso casamento persistir? E hoje eu falo, minha esposa está aqui na sala, nós não queremos separar, nunca passamos na cabeça nada da gente. A gente quer continuar a vida, a bispa Ana até brinca, né? A Ana fala assim, nós vamos morrer junto com 95 anos de idade, juntinho um no outro. Quer dizer, o casamento funciona. E eu conheço centenas de casamentos que estão andando conforme Cristo e eles são normais, perfeitos, como a palavra diz. Quando o casamento não está dando certo, um dos dois lados, ou os dois, que não caminham igual a Cristo. Aqui que comenta a chave. Tá? Vamos lá, Provérbios 31, do 10 ao 20. Essa aqui eu já vou ler direto nessa versão que eu tenho aqui, que vai falar mais rápido, até por causa do nosso tempo. Nossa, já está vencendo o tempo. Acho que não vai dar tempo de terminar a aula hoje. Aí eu termino outro dia. Diz assim, ó. 31 do 10, está aqui. Falando aqui com o homem e com a mulher. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achará um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido de uma mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar e alegria para ele. Tá? Do 1 ao 12, tá bom. Eu vou até o 20, vai. Ela compra os tecidos e faz as roupas da família. Tem algumas coisas aqui que está sendo falada daquela época, tá? Se cansar, ela anda à procura da melhor comida para a sua família, procurando sempre o preço mais barato. Antes do sol raiar, ela já está de pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas empregadas. Ela sabe negociar, compra um terreno, planta uma horta com o dinheiro que ganhou com o seu trabalho. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que seu trabalho ajuda a sustentar a família e por isso trabalha até altas horas da noite. Com a agulha e a linha ela faz roupas e dá aos pobres e necessitados. Ok? Mas o que Deus quer trazer aqui, na minha versão, agora na outra versão? A mulher virtuosa, quem achará?
O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É a mulher sábia. Essa chamada de mulher virtuosa ou mulher sábia. Gente, não vamos levar o pé da letra, aquela que acorda de madrugada. Não é isso que ali está ensinando. Ali, a passagem está ensinando, a mulher, ela é sábia. Aquela que fica em casa, ela tem coisas a fazer para ajudar o seu marido. Tá ok? Aqui é um ensinamento, é ter sabedoria para conduzir o casamento e a vida de uma maneira inteligente e sábia, aonde a harmonia vai ser estabelecida dentro de um lar. Tá? Uma mulher que não tem sabedoria, o marido, né, o pai vai falar com o filho e vai repreender o filho por alguma coisa. A mulher tola é aquela que acaba a discussão, vai lá para o filho, não liga não, seu pai é assim mesmo, não tem problema você fazer. Tudo aquilo que o marido colocou, a mulher vai lá, ela está destruindo o lar, ela está destruindo o lar. O que é a mulher sábia? Vai chamar o marido num canto depois e vai conversar, bem, você está fazendo tudo errado, tal. As coisas têm que ser assim. A mulher sábia é aquela que vai mostrar para o marido que ele pode errar também. É onde entra a sabedoria dela. E às vezes mulheres colocam filhos contra os pais, ou o pai também, que não tem muita cabeça, coloca o filho contra a esposa. Isso destrói o lar. É onde tem que caminhar junto. Gente, aconteceu algo. Tem pessoas até que estão na sala aqui que vão entender. Eu estava no monte uma vez, orando, e aonde uma mulher veio trazer comigo. Tinha uma situação que eu estava vivendo lá, do lado meu pessoal, e a mulher veio e falou assim, virou para mim e falou assim, Deus manda te falar, ouve Sara, Abraão. Você não está ouvindo Sara, Abraão. E eu entendi na hora do que se tratava, a Ana estava do meu lado, ela entendeu, acho que a missionária Carminha estava junto, e era uma situação ao qual ela já tinha falado que não era para mim fazer mais. E ali Deus usou aquela mulher para falar, que Abraão tinha que ouvir Sara. E eu ouvi, e naquele momento foi assim, acabou aquela situação ao qual, né, que a minha esposa sabe qual é. A gente tem que saber. E ali, na hora, tratou comigo. É onde, homens, escutem as suas mulheres. Quando acontece uma situação assim, do marido fazer algo, e a mulher fala, mas esse homem é teimoso que nem uma mula. Ele é teimoso, foi fazer, ela quebrou a cara. A gente tem que acordar que ali não é ele que é uma mula, não é ele que é uma anta. É que os dois não estavam caminhando juntos. Ou faltou a sabedoria da mulher para mostrar o caminho, ou o homem realmente foi teimoso e fez. Só que ela não pode tratar dessa maneira. Ela tem que ter sabedoria e falar assim, da maneira dela, ao qual com carinho, com amor, mostrar para o marido que aquilo não deveria ter sido feito para ele não cometer de novo. Porque, gente, chamar de jumento, chamar de sua anta, você foi burro fazer isso aí, o que vai trazer? Você acha que vai trazer união? Ou o marido fala, sai para lá, mulher. Quer dizer, ela não edifica, ela está destruindo. Porque quem de nós que não erra? A passagem de Jesus com a mulher que foi pega adultério. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, ou em outras palavras, atire a primeira pedra aquele que não erra. Nós todos erramos, o pecado é o erro. Tá ok? Então é isso que Deus quer falar com você, mulher. Provérbios 12:4 diz, deixa eu ir aqui. Olha só, Provérbios 12:4. Uma esposa fiel e dedicada é uma honra para qualquer marido, mas uma esposa leviana é como uma doença nos ossos, que tira o prazer da vida do marido. Acho que não preciso, é autoexplicativo, né? Mas que a gente venha entender, tá? Provérbios 21:19. Vamos lá. Vai tratando com a gente. Olha só que Deus fala. É melhor morar numa terra seca e deserta do que numa casa boa como uma mulher briguenta e implicante. Na Bíblia chama de mulher rixosa. Certo? Vou repetir. É melhor morar numa terra seca e deserta, ou seja, melhor estar sozinho, sem nada,
do que numa casa boa com uma mulher briguenta e implicante. Porque a mulher que não tem sabedoria se torna nisso, uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, uma mulher que fica, ao invés dela somar, ela está o quê? Subtraindo, ela não está tendo sabedoria nenhuma. Vocês vão ver que tudo que o Senhor fala aqui da mulher vai levar ela à sabedoria, tá? Que depois nós vamos ver, mas como que a mulher conquista sabedoria, né? Aí eu vou falar para vocês como é que vai chegar nisso aí. Tá bom? Então, gente, isso aqui praticamente assim, o que eu falei para vocês, somente um estudo para dar uma direção no casamento. Todo mundo tem que pegar a sua Bíblia, meditar nesses versículos. Se você esqueceu, assiste de novo essa aula, pega comigo, quem tiver acesso comigo aí, eu passo para vocês. Mas agora vem as obrigações do casal. Eu falei qual é o papel do homem, eu falei qual é o papel da mulher, agora vem o papel do casal, tá? Onde vem a orientação nas cartas de Paulo, na Bíblia, como que o casal agora vai se unir e vai haver um entrosamento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a Bíblia vai nos ensinar. Vai abrindo sua Bíblia aí. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12. Que diz assim, ó, eu vou ler nessa versão aqui, você lê na sua casa, porque essa aqui está bem interessante. Lembre-se, porém, que no plano de Deus, o homem e a mulher precisam um do outro. Versículo 12. Pois, embora a primeira mulher tenha vindo do homem, todos os homens nasceram de mulher desde então. E tanto os homens como as mulheres vêm de Deus, seu Criador. Nós somos, aqui que é o Senhor, aqui que ele quer trazer aqui já, que nós somos iguais, que nós somos dependentes um dos outros. Nós precisamos um do outro. E se você precisa de alguém, né, naturalmente, a gente tem que tratar bem. Onde o casal começa a caminhar de uma maneira que Deus quer. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 7, agora, voltando um pouquinho, do versículo 1 ao 3, as cartas de Paulo falam muito sobre família e casamento, tá, gente? Leiam sempre, meditem sempre, que é interessante. Ó, 1 Coríntios, capítulo 7, eu vou ler aqui do 3 ao 5. Ó, o homem deve dar à sua esposa tudo quanto é do direito dela como mulher casada. E a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. Pois uma moça que se casa não tem mais todo o direito sobre seu próprio corpo, porque o marido tem também seus direitos sobre ele. E do mesmo modo, o marido não tem mais todo o direito sobre o seu corpo, pois ele pertence também à sua esposa. Tá? Essa aqui é uma informação, gente, que as pessoas têm que, o casal tem que entender o que Deus está querendo falar dessa maneira. Às vezes pode ser um pouquinho polêmico, tentem pegar realmente o que essa mensagem quer trazer para a gente. Tá? Primeira coisa que ele fala, que o marido conceda à esposa aquilo que é devido, que ele faça para ela aquilo que ela merece. Tá, gente? Tem muito marido que cobra da esposa dela ser bonitona, dela andar bem, que ele quer ver ela bem vistosa, assim, no sentido de com ordem, com decência, com aparência, mas ele não paga um cabeleireiro, ele não paga uma manicure, ele não compra uma roupa para ela. E como é que ele quer? Então, dê a ela aquilo que é digno, não é só roupa, mas em questão como um todo, para que ela possa se sentir bem. E ela vai fazer o mesmo. E aqui ele entra, deixa eu ver na sala, só tem pessoas adultas, entra na questão de intimidade, ou seja, o ato sexual, tá ok? Aonde ele fala que a mulher não é dona mais do corpo dela e o homem não é mais dono do corpo dele. Ou seja, é uma só carne, onde ambos, quando ele quer começar a falar, que venham um a satisfazer o outro, é o quê? É a parte sexual realmente, que a mulher ela tem a obrigação de satisfazer o marido e o marido tem a obrigação de satisfazer a mulher. O que a gente ocorre hoje muito em casamentos, que vai passando um tempo, a mulher com suas prioridades, ela
perde o libido, perde a vontade, perde esse tipo de coisa. Existe uma receita para que isso retorne, que entra lá na mulher sábia. O que é? Primeira coisa, oração. Quem que é o dono de todas as coisas nesse universo e pode transformar o desejo de uma mulher? Primeiramente é Deus. E a mulher sábia, ela vai atrás do quê? A medicina. Hoje, para que se tenha isso, tá? Um relacionamento, tanto o homem como a mulher tem as medicações que ajudam o estímulo para que venha a ver. Que às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema, mas pode ser um problema psicológico, pode ser uma série de problemas. Por quê? Porque o sexo foi criado por Deus. E isso gera muitas coisas, muita briga em casamento em relação da intimidade. Que ela pode se acabando também, agora presta atenção, a maneira que o marido trata a mulher, a maneira que a mulher trata o marido, que hoje tem que ver dos dois lados, certo? O cara é um cavalo quando a mulher chega em casa. É um grosso, passa a semana. Aí ele quer miminho, aí ele quer chegar na hora do naninha, fazer as coisinhas. A mulher não quer, meu irmão. Mas é por causa das consequências daquilo que você fez. Aí entra o quê? Um casamento cristão, um casamento que os dois entram em comunhão, se torna algo natural. Se torna algo que tem o comum acordo, é mútuo, é onde a satisfação vem das partes dos dois, aonde vem o prazer mútuo das duas partes a se conciliar. E isso é muito perigoso, gente. Hoje em dia é perigosíssimo essa questão, tá, da intimidade. Porque quando começa a haver um bloqueio, acontecer problemas, é onde o inimigo trabalha, é onde vem os maiores problemas na vida de um casal, certo? A mulher não quer nada, ela não, vamos dizer no caso, que é o que normalmente acontece, tá, gente? É sempre os dois lados. A mulher não quer nada, não quer mais ter relação, não quer mais nada, e ela deixa o marido, ela esqueceu que o corpo dela é dele, que o corpo dela foi feito para satisfazer o marido. Está aqui na Bíblia, vou ler mais versículo para vocês. O que acontece? O marido tem o desejo. E isso não estou justificando, tá, gente? Que isso é errado. Mas ele cai numa seta, cai numa armadilha, onde ele vai começar a pular cerca. É aí que começa. O homem começa a pular cerca, e às vezes a mulher também acontece isso, por falta de intimidade. Mas essa intimidade são várias coisas dentro do relacionamento que levou a se quebrar e não ter mais essa intimidade. Eu conheço casais de idade mais avançada, com mais tempo de casamento, que tem a intimidade, a relação sexual normal na sua vida, onde os dois estão se satisfazendo. O marido compreende a mulher compreende o marido, e ali porque existe esse grande perigo, tá ok? Aonde começa uma série de coisas a atrapalhar o casamento. O casamento ele tem que ser completo em todas as áreas dentro de uma casa. Agora eu estou tratando no lado da intimidade, o qual é problema em muito casamento hoje em dia. Aí o marido não tem, as testosterona sobe, o marido fica irritado, fica nervoso, quer dizer, sabe aquele efeito de bola de neve? Por causa, uma série de coisas vai piorando tudo dentro de uma casa. E com a mulher também, tá? Eu sei casos, já vi no passado aí de marido que não queria mais ter intimidade com a esposa. E aí a vida virou um inferno dentro de casa. A mulher já achou que ele tinha amante, e aí começa tudo quanto é problema que tem dentro do casamento, porque a harmonia não está estabelecida. No versículo 32 ao 34 também fala um pouquinho disso. Tá? Cadê? Tá aqui. Eu vou ler na minha versão aqui mesmo, tá? Diz assim, ó: o que realmente eu quero, aqui apóstolo Paulo falando, é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como o corpo no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o seu marido. Eu vou explicar para vocês, mas eu quero ler nessa versão minha aqui também, é o 32 ao 34. Que diz assim, ó: em tudo quanto vocês fizerem,
eu quero que estejam livres da preocupação. Um homem solteiro pode despender seu tempo realizando a obra de Deus e pensando no modo de agradá-lo. Mas um homem casado não pode fazer isso também. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar a esposa. Seus interesses estão divididos. O mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema. Uma jovem não casada está ansiosa por agradar ao Senhor, e em tudo quanto ela é e fazendo. Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas, tais como o cuidado da casa ou do que é que o marido gosta ou não gosta. Se a gente for aprofundar nessa palavra, aqui ele está falando das coisas do mundo, que ele fala do que gosta ou que não gosta, é exatamente a satisfação do prazer. Das coisas do mundo. Prazer, o sexo, ela é tido dessa maneira. Por quê? Para que ela venha a deixar as coisas alinhadas sexualmente. Aquilo que eu estou tentando explicar para vocês no casamento. O casamento, eles têm que estar alinhados em todas as coisas. A mulher sábia, ela edifica o lar. A tola destrói. Quero entrar num detalhe agora dos maridos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, isso aqui talvez seja um pouquinho... Gente, eu estou acabando, tá? Daqui com uns 10, 15 minutinhos eu acabo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, vem algo que aqui tem que falar com a mulher e com o marido, tá? Que ele que é o cabeça da casa. Diz assim, ó, versículo 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérola ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Vou ler na outra versão aqui, que ela é interessantíssima. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso aqui. 1 Timóteo, cadê Timóteo? Fugiu aqui. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha o que diz aqui, ó. Até tem que é chamado como os deveres das mulheres cristãs. Diz assim, ó, e as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de vestir. As mulheres cristãs devem ser notadas por boa bondade e virtude, e não pela maneira como arrumam o cabelo, por causa das joias ou roupas extravagantes. As mulheres devem ouvir e aprender em silêncio e humildade. Nunca permito que as mulheres ensinem os homens. Aqui já é outro assunto, tá? Isso aqui deixa para lá. Mas o que ele quer dizer aqui sobre vestimenta, tá? Isso aqui cabe tanto ao homem como à mulher. Gente, vamos entender. Religiosidade é uma coisa, mas a vestimenta de uma mulher cristã, ela começa dentro de casa com a seguinte forma. A mulher cristã, ela tem que se vestir, olhar para o espelho e falar assim, Espírito Santo, estou de acordo com o que o Senhor quer? Porque acontece hoje em dia, tá? Da pessoa querer colocar modismo com a virtude de uma mulher cristã. Uma mulher cristã, ela pode ser linda, com roupas maravilhosas, sem estar na tal moda. Porque a moda, ela é regida pelo mundo, e nós, cristãos, nós não vivemos baseados no mundo, mas nós vivemos baseado conforme a palavra de Deus. Nenhuma mulher também precisa andar de burca, não é isso, isso é um absurdo. Mas a mulher tem que entender que ela tem que ter um traje ao qual o corpo dela não é do marido, então o corpo dela é para agradar o seu marido, não é para agradar outros homens. Tá? Existe um ditado, né, que a mulher se veste com outra mulher. Isso é verdade, a mulher se veste dessa maneira. Mas ela tem que entender aqueles princípios aos quais até chamam a atenção do marido, para quando aos traz a sua mulher, ele tem o poder e o direito de falar, esposa, essa roupa não está muito legal. Vou dar um exemplo dentro da minha casa para vocês. Se a minha esposa coloca uma roupa e está marcando muito, eu falo, Ana, está marcando, essa roupa não é legal. Olha, está transparente, não é legal. Porque uma mulher com roupas inadequadas no sentido, agora entenda o que eu vou dizer, no sentido que vai ocasionar o desejo de outro homem, ela está pecando junto com esse outro homem ao qual desejou ela. Porque o desejo ao corpo dela tem que ser do marido e vice-versa. O
corpo do marido tem que ser dela, e não de outra mulher. O marido se vestir bem, a mulher se vestir bem, passar perfume, isso é normal. Mas ela tem que entender. Uma mulher casada, uma mulher cristã, não vai sair com um decotezinho, barriguinha de fora, shortinho. Por quê? Não estou aqui, gente, sendo religioso, nem sendo, como é que eu posso dizer a palavra? Conservador. Mas ela vai sair para a rua, os homens ficarem olhando daquela maneira. Porque o mundo é assim, não é eu que quero, mas o mundo é assim. E eu quero que você preste atenção em Mateus 5, 28, que Deus fala, Jesus fala sobre isso. Mateus 5, 28. Olha, presta bem atenção, mulheres e homens, sobre esta passagem. Aqui é Jesus Cristo falando, tá? Aqui não é nem é Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com quem? Com ela. Olha só. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, a mulher que gera o homem a ter pensamentos pecaminosos, ela é tão pecadora quanto ele. Prestaram atenção? Então, a vestimenta de uma mulher, ela tem que se atentar a isso. E o maridão também. Se o marido está vendo que aquilo lá, falou, mulher, você está um pouco provocando. Porque vem cá, mulherada, vamos falar uma coisa aqui. Uma mulher que quiser se vestir, a poderosa, vamos chamar assim, né? A poderosa, ela se veste para chamar atenção com decote, com roupa apertada, etc e tal. O que ela quer com isso aí? Tá ok? Ela quer mostrar o corpo dela. Para quem? Ela tem que mostrar para o marido dela, não para os outros. Não para homens desejar. Porque acontece isso. Né? O homem também, com o corpo tanquinho e tal, que a mulher pode ter o desejo, ela também vai levar. Que essa passagem significa para os dois. E aí ela está fazendo com a pessoa peque. E ela vai ser julgada com o mesmo pecado daquela pessoa. Ah, mas eu não posso me vestir assim, que culpa eu tenho da pessoa ficar olhando para mim? Não sei, vai falar com Jesus, foi ele que falou que está levando ao pecado. Não sou eu. Então, gente, isso é uma coisa que tem que se preocupar. A mulher, o corpo dela e o corpo do marido é para o seu mulher e para o seu esposo. Não é para os outros. Vocês estão me entendendo? Eu vou falar muito que o homem não é muito preocupado com roupa, mas a mulher é. E ela tem que ter esse entendimento, e o marido também. Ele sendo sacerdote da casa, ele também tem que avaliar essa situação. Eu vou contar um caso para vocês, que eu já escutei, só para vocês terem noção. Aqui na nossa igreja não tem ministério de dança. Eu não vou colocar. Porque na minha caminhada como pastor, eu já te dei aconselhamento, tá? Para homens, aonde o homem comentava com a gente, certo que ele tinha problemas, mas para que vocês entendam, que ele ficava na igreja, olhando para o ministério de dança, desejando as moças que estavam dançando, e que o prazer dele era olhar as marcas da calcinha da mulher. Então, o que acontece? Aquela mulher está caindo nisso aqui. Não estou julgando as moças que estão dançando, mas vocês veem o que leva o homem. A Bíblia diz que ele pecou e a mulher também. Se ela estava com uma dança sensual, se ela estava com roupas mais apertadas, não sei, não quero levar isso em questão, mas é o que acontecia. Então, ao invés de você estar fazendo uma dança para Cristo, você está gerando uma dança sensual. É como se fosse uma dança do ventre. Que a dança do ventre nada mais é para que a mulher dança para que os homens venham desejar a ela. E ali é um grande pecado. Então, gente, tem que tirar isso aí, religiosidade com as coisas do mundo, tal. Religiosidade, para mim, assim, é uma coisa muito difícil hoje, questão de roupa. Falar. Por quê? Vamos pegar aqui uma pessoa com... uma menina de 15 anos de idade. Se pegar uma mulher de 70 anos de idade, estou falando de gente cristão, crente dentro da igreja, etc e tal. A mulher de idade, vamos pegar aqui todo mundo aqui, ó, pelo menos a maioria conhece a dona Eva. Ela vai olhar para você, essa mulher vai para o inferno, não está de saia. Mas é uma questão de visão dela, certo? É uma questão de visão dela, que não pode chegar a esse extremo. Mas
nós temos que entender também que a menininha de 15 anos, 16 anos, se ela é ensinada pelos pais, ela não vai colocar. Que a gente vê hoje meninas na rua aí com 14, 15 anos, com roupas poderosas, marcando, apertada e tudo, etc, etc e tal. Provocativas, né? Provocativas vai cair nesse versículo. Ela está levando o homem ao pecado. Porque é diferente uma mulher bonita, bem arrumada, de uma mulher sensual. É totalmente diferente esse tipo de coisa. Então, e outra coisa, gente, a roupa, na forma de vestimento, que eu tô batendo um pouquinho disso aqui, não é dentro da igreja, é na vida do dia a dia. Não adianta nada, a mulher tá aqui, tá com o marido bonito, né, numa igreja e tal, mas dentro de casa sai com roupas sensuais, etc, etc e tal, não vale de nada. É onde a mulher sábia, ela edifica o marido como sacerdote, ele vai colocar essa situação dentro de casa. Certo? Vestimenta de moda e vestimenta bonita não tem nada a ver com coisa sensual. Sensualidade é recriminada na Bíblia. A sensualidade de uma mulher é para com seu esposo, a sensualidade de um homem é para com sua esposa. Isso são receitas para ter um casamento de sucesso. Isso é com receita. Tá ok? Então, maridão vigia a mulher, mulher vigie seu esposo, para que você venha cair dentro dessas coisas. E a própria sensualidade é uma arma usada do diabo para tirar a espiritualidade, né? Exato. Fala para eles aí. Estava comentando aqui com o bispo que a sensualidade, né, a maneira mais sensualidade, né, a maneira provocativa, é uma arma que o próprio Satanás utiliza para quebrar a comunhão com Deus, né, a espiritualidade de cada um de nós, né? Porque o inimigo sabe dar o fraco de cada um. Exatamente. Não é verdade? Ele sabe. Tanto é que o próprio Pedro fala lá numa das cartas dele que Satanás anda ao nosso derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Se você estiver andando dentro da palavra de Deus, ele não vai poder te tocar. A palavra de Deus é como se fosse uma proteção na sua vida. Exatamente. É como acontece lá no livro de Jó. Né? Havia uma cerca de proteção ao redor de Jó, porque ele era fiel a Deus. Só que lá é uma outra situação que Deus depois permite e acontece um monte de coisa com ele. Mas o que eu quero dizer com isso? Se você estiver andando dentro da palavra de Deus, não tem como. Mas, nesse caso aí, por exemplo, há uma roupa sensual. Você não está andando na palavra de Deus. Exatamente. Porque a palavra de Deus fala que tem que ser com decência. Não é verdade? Mostrando tipo coxa, onde traz o desejo de outro homem, completamente está fora da palavra de Deus. E aí você abriu a brecha. Exatamente. Mulheres, pelo amor de Deus, me entendam, eu, Gilson, não é para ninguém andar de burca, a gente está bem aqui levando para que você venha entender o que é a palavra de Deus. Palavra de Deus, que tudo aquilo que possa gerar um escândalo, a gente deve evitar, porque nós somos luz nessa terra, nós somos sal nessa terra, então nós temos que saber nos comportar perante Deus, não é pastor? Eu não exijo nada nessa igreja, vocês sabem disso, porém, se eu ver algo que vai se tornar escândalo, eu tenho que falar, porque nós podemos escandalizar alguém. Então, nós é que temos que evitar isso. Por mais que a gente pense assim, nossa, mas por causa de uma coisinha dessa, mas se for gerar escândalo, é melhor que a Bíblia diz que é melhor que a gente não faça, que a gente não gere escândalos perante, principalmente para aqueles que são do mundo, não é verdade? Tá? E aí, gente, como a irmã Marília colocou aí para a gente sobre divórcio, tá? A Bíblia só nos dá respaldo bíblico para o divórcio quando houver um adultério. Quando uma parte adulterou, automaticamente, perante Deus, né, porque nós falamos que o casamento é um só, Deus dá essa brecha para o adultério, e acontece o seguinte, a parte que adulterou, Deus fala lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 21, versículo 8, que ele vai para o inferno, tá? É muito sério a questão do adultério na Bíblia. Então, isso é respaldo para uma separação. Porém, tá? Isso é um caso polêmico, a minha opinião, alguns têm essa linha de pensamento, tá? Por exemplo, o marido espanca a mulher.
ela sofre agressões físicas. A mulher, que a gente sabe que existe isso hoje nesse país, tá? A mulher está sendo espancada pelo marido. Primeiro, já acabou o respeito. Segundo, ele infringiu tudo que nós pregamos hoje aqui de amor, carinho, fidelidade, tudo. Ele já quebrou todos os parâmetros da Bíblia. Tá ok? Apesar da Bíblia não falar desse caso, mas tem uma passagem ao qual que nós falamos que a mulher é submissa ao homem, que a mulher ela está debaixo da proteção. Um homem que espanca uma mulher, ele não está protegendo ela em nada. Eu tenho a visão neste caso, mas tem que ser um caso analisado, porque existe uma coisa, existe o homem que chega em casa e bate na mulher por qualquer motivo, mas existe o caso daquela mulher que ela também não é sábia, que ela cutuca o homem até o homem bater nela e depois vai falar que o homem é um agressor. Ele está errado. A agressão está errada. Mas também a mulher buscou e achou. Que vamos dizer assim, mulherada, vamos aqui entre nós. Existem duas coisas quando um casal está brigando. Do lado da mulher, que ela é especialista, e o homem que é especialista. Parem e nós vamos pensar. Se você perguntar para a tua mulher, ela vai falar que o homem é isso, e se você perguntar para o homem, ele vai falar que a mulher é isso. A mulher, ela é especialista em tirar o homem do sério e fazer ele perder a linha. A mulher é quando ela não é sábia, estou falando da mulher que está fora dos caminhos do Senhor, certo? E o homem, por sua vez, ele sabe ser o maior cavalo, o maior grosso que existe perante aquela mulher. São as duas ferramentas que o diabo leva para uma briga e acontecer. A mulher sábia, se ela é sábia, ela vai fechar a boca, ela não vai bater boca, ela sabe que o marido é violento e ela não vai deixar acontecer, certo? E a tola, ela vai cutucar até o homem. Ela já sabe que o homem é ruim, ela sabe que o homem perde, ela sabe que o homem vai bater nela, mas ela vai cutucar até tirar o homem do sério. Então, esse caso, para mim, nem a mulher nem o homem deveria se separar, se na verdade eles deviam se converter e viver o que o Evangelho tem. Mas aquele outro caso, que o homem ele é um agressor, independente do que a mulher fez, por mim, ela separa. Porque ela não está ali para ser judiada, nem espancada por homem nenhum. Para mim, ela tem que fazer a primeira coisa, ir na delegacia da mulher, denunciar e levar esse cara preso. Porque ele não é um sujeito digno de estar vivendo com a sociedade. Essa é a minha opinião sobre o divórcio. Outras situações. Mas aí todos os problemas, etc e tal. A mulher sabe, vamos falar da mulher. Ela vai para o joelho no chão, ela vai orar, ela vai ter fé, ela vai buscar. E o Deus ao qual é o nosso Criador, o Deus da Bíblia, ele vai restaurar esse casamento. Mediante ao quê? Uma das partes tem que ser, o homem vai ter que ser um sacerdote mesmo, e a mulher vai ter que ser a mulher sábia, que edifica o lar. Esse tipo de pessoa, Deus recebe a oração. Vamos dizer assim, o homem fica orando, mas ele é um tranqueira, ele é um canalha, e ele quer que a mulher seja transformada, quem precisa de transformação é ele. Ou vice-versa. A mulher, pelo amor de Deus, é só misericórdia da mulher. E ela quer que o marido seja convertido? Não vai dar. Então, esses casos devem ser analisados. Tá? Eu já vi casamentos destruídos serem novamente renovados por Deus e ser abençoado. Para quem não me conhece, eu sou um casamento destruído que Deus restabeleceu. Desde 2006, há 15 anos atrás, Deus mudou a minha história e meu casamento. Minha esposa faz parte aqui da sala, o nome dela é Ana, para quem não nos conhece, ela está aí na sala, está participando aqui conosco. Quem quiser, converse com ela, ela vai dizer quem eu era e quem eu sou, o que Deus fez. Então, o Espírito Santo faz. Eu conheço muitas, centenas de casamentos que passaram por restauração. Conheço mulheres que foram sábias, que botaram o joelho no chão e falaram, eu não desisto de Jesus Cristo e eu vou orar, e teve o marido convertido, e vice-versa. Tá? Então tem que ir para a igreja? Gente, não é a igreja que nós estamos vendendo um produto chamado igreja. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Deus, que criou todas essas regras que estão na Bíblia, e aqueles que vivem de acordo realmente essa Bíblia, a palavra de Deus, eles vivem felizes. Não é, bicho? Então, agora começa. Opa, alguém perguntando aqui, só deixa eu responder aqui.
irmã, se ela está vivendo um casamento abusivo, como você colocou aqui, ela deve procurar uma delegacia da mulher e denunciar. Você me desculpa, eu acho que ele é seu pai, né? Você está falando que é sua mãe, ou se não é o relacionamento com seu pai, eu acredito que ela não está certa. O abusivo, não, tá ok? Tem primeiro relacionado até com as próprias leis, né? Que abusivo, perdeu como se fala, o respeito, houve agressão, já está errado, entendeu? Aí ela pode orar à parte, no sentido assim, como eu penso, analisando de uma maneira bem pequenininha do que você escreveu aqui no comentário, tá? Ela tem que dar um tempo, tá? E ir para o joelho, que Deus pode trazer. Está na sua Bíblia isso para mim falar para ela? Então, no caso da agressão, irmã, está aqui, só que você vai ter que explicar para ela, onde eu falei aqui, anota aí, tá? Deixa eu só achar o versículo aqui, que é tanta coisa que eu falei. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 25. Quando fala que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, que não é capacho, aquilo que nós explicamos aqui na Bíblia, que ela tem que ser protegida. A partir do momento que ela está vivendo um casamento abusivo, se ela está sofrendo agressão, ela não está sendo mais protegida, ela está sendo agredida. E a agressão é contrária a Deus. Deus não violência nenhuma. Jesus Cristo não falou que se alguém bater numa face, você tem que virar? Briga, discussão, palavrão, agressões físicas, a Bíblia condena totalmente. Pode passar isso para sua mãe, tá ok? Se precisar de qualquer ajuda, nos procure aí, que eu posso te orientar, tá ok? Você pode marcar um aconselhamento comigo, com a minha esposa, nós sempre atendemos juntos, e a gente pode dar orientação tanto para você falar com sua mãe ou com a sua mãe, tá ok? É só você nos procurar nas mídias, tanto pelo Facebook ou pelo Instagram, Comunidade Evangélica de Jacareí, ali se acessa, entra em contato conosco, ou pode, entra lá que minha esposa ela vai conversar com você, tá bom? E a gente pode dar umas orientações. Mas eu, de cara, eu falo como pastor, como ministro do Evangelho, casamento abusivo, agressão, sem chance para mim. Ninguém tem que viver de capacho dessa maneira, não. Tá? Gente, então voltando aqui para eu finalizar o estudo de hoje, vamos lá. Eu falei que todo casamento é abençoado por Deus, não falei? E eu queria mostrar na Bíblia para vocês que todo casamento é abençoado. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Onde Deus, ali ele fala que ele abençoou. Então, o casamento, voltando àquela instituição falida, voltando às coisas que está completamente errada, tá? Todo casamento é uma bênção. Na verdade, depende mais da postura do homem e da mulher, daquilo que a gente vai viver, do que realmente da bênção de Deus. Que as pessoas acham que o casamento está ruim porque ele não é abençoado. Mas todo casamento já foi abençoado. E está aqui, ó. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá no Jardim do Éden. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele disse, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Tá? Vou parar só por aqui, o restante é outra coisa. Mas aqui que fala, Deus criou o homem e a mulher e abençoou. Porque ele criou Adão e Eva e já lançou a bênção, que toda união já está abençoada por Deus. Tá? Vale ressaltar, a união abençoada por Deus tem que ter o casamento no civil. Não precisa ser só religioso, não. A bênção de Deus vem, porque Deus fala que nós estamos sujeitos às leis dos nossos governantes. No Brasil, um casal, homem e mulher, perante a Bíblia, na sua união, tem que ir no cartório e fazer, mediante um juiz da paz, ou hoje, tem que fazer o quê? O ato a união de fazer o casamento. Tá ok? O casamento, a bênção do ministro de um
eu sou um pastor, ou seja, de um líder religioso, é simplesmente a bênção que você pode dar na casa da pessoa, dentro da igreja, no almoço, ou só os dois. Na rua você pode ter a bênção. A festa do casamento, como todo, é um glamour, é um desejo da mulher. Mas para que um casamento venha a ser abençoado na terra, para que não venha a ser um adultério, né, certo? Uma fornicação, morar junto é fornicação conforme a Bíblia, o casamento tem que ser registrado em cartório. Aí você está casado e está abençoado pelo nosso Senhor. Tá ok? Para fechar como uma receita de um casamento com sucesso, abram aí, livro de Amós, que aí eu estou encerrando, tá, gente? Aí eu vou deixar para a gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser colocar a sua opinião, aí cada um fica livre para falar o que você acha. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 2, um pouquinho antes de Obadias. Aqui ele está fazendo uma pergunta, mas essa pergunta já tem a resposta da receita do bolo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O que Deus está falando aqui? Andará dois juntos se não houver acordo? Se os dois estão de acordo, se os dois servem a Cristo, se os dois entenderam como se comporta perante Deus, o homem e a mulher, e eles vivem o Evangelho, não é saber versículo, saber Bíblia, é viver conforme Jesus nos ensinou. Que o meu casamento só passou a ser bênção, tá? Depois que eu e minha esposa entendemos a palavra de Deus, começamos a viver conforme o Evangelho. Para quem não nos conhece, desde 2006, sei lá, eu nem lembro data. Antes de 2006 para trás, a gente brigava, a gente discutia, a gente se xingava, a gente dormia um na sala, outro no sofá, eu não queria dormir em casa. Nosso casamento era simplesmente um furacão, uma devastação, um casamento totalmente destruído. Hoje eu tenho orgulho de falar em Cristo, como ministro do Evangelho, como cristão. Eu não lembro mais, já apagou da minha memória, a última vez que eu briguei com a minha esposa. Graças a Deus. Brigar não é significância de ter desavença em questão de opinião. Ficar um pouquinho bravinho, né? Nós dois não somos nenhum santo, né? Senão nós dois temos que ser crucificado como Jesus, de tanta santidade. Não é isso. A gente pensa diferente, a gente tem coisa comum. Mas eu nunca mais dormi fora do meu quarto, eu nunca mais passei uma noite discutindo com a minha esposa, nunca mais houve agressão verbal, nunca mais aconteceu isso aí. Opiniões diferentes faz parte da natureza humana. Mas isso é quando nós andamos em concordância. Às vezes até fala, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos para a Bíblia. E aí a gente acaba resolvendo a nossa situação. Tá? E fechando, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Hoje eu falei bastante, né, gente? Gente, me perdoa, tá? Eu extrapolei um pouquinho, mas eu queria fechar e a gente já está acabando, tá? É o último versículo agora. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Foi Salomão, né, filho de Davi, o rei Salomão, o famoso rei Salomão, que escreveu. E ele fala, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, o que estiver só, pois caindo, não haverá quem levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Vamos explicar isso aqui. Ele fala que sempre é 2. Ele está simplesmente em concordância com aquilo que Deus falou no início. Que ele criou o homem e a mulher para casarem. Certo? Ele simplesmente, Deus fez para isso. Então, é melhor que sejam os dois juntos. Se um tiver que esquentar, na dificuldade, na tristeza, na alegria, quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando o marido está mal, a mulher sábia vai ajudar o marido a levantar. Quando a esposa está mal, o marido sacerdote, homem de Deus, como é chamado, vai ajudar a esposa a se levantar daquela situação.
O homem que não é sacerdote e a mulher que não é sábia, ela puxa o marido para baixo ou o marido puxa ela para baixo, ou os dois se afundam juntos. Mas aí eles, por quê? Porque eles são crentes. Eles não andam de acordo com a palavra de Deus. E se andar na palavra de Deus, eles vão subsistir. E fechando, quando Salomão fala o cordão que tem três dobras, nós entendemos dentro da cultura hebraica, tudo no estudo, mas de forma resumida que você já pode ter visto. O cordão é o primeiro nó, a mulher. O segundo cordão é o homem que ele vem por cima como protetor, certo? Como protegendo a mulher. E o terceiro nó é Jesus Cristo. Jesus sela o casamento e essa união. Porque sem Jesus Cristo, ninguém consegue ser feliz. Isso é bem simples. Casamento, família, gravem isso na mente de vocês. Primeira coisa, Deus acima de todas as coisas. Depois, vem o homem e a mulher. Ou seja, a gente fala, vem nós. Mas como é uma só carne, Deus em primeiro lugar, o homem e a mulher, uma só carne, em comum acordo. Depois vem os filhos, tá? Depois vem a igreja. A igreja nunca está acima do casal e de Deus. A prioridade na vida de um casal é Deus, a família, o casal, os filhos. Depois vem a igreja, trabalho, parentela e outras coisas mais. Se você colocar qualquer coisa, por exemplo, colocar parentela no mesmo nível que seus filhos ou seu casamento, você está destruindo o seu casamento. Parentela, gente, o que a Bíblia fala de parentela? É pai, mãe, irmão, tio. Porque quando um casal, ele casa, ele vai ter a sua nova vida. O cordão umbilical tem que ser cortado. Acabou papai, mamãe, irmãozinho, irmãzinha. Cada um vai viver a sua vida. A Bíblia diz, como ele disse para Abraão, pega Sara, sai da casa da tua parentela e vai para onde eu mandar. Ou seja, casou, marido e mulher, é Deus, eles, seus filhos. Essa é a família. A parentela vem depois. Eu vejo muito casamento ser destruído com parentela envolvida. A pessoa está preocupada com o problema da irmã, do irmão, a mamãe se mete no meio do casamento. Isso destrói o casamento. Casamento é vai viver a tua vida com o teu marido. Ninguém está dizendo que você não tem que amar seus pais, ninguém está dizendo que você tem que cuidar, não é isso. Mas você não pode permitir que isso venha entrar dentro da tua casa. Isso destrói a vida das famílias hoje em dia. É onde nós temos que estar. Espera, acho que tem alguém falando. É isso que vai destruir, gente, um casamento. O marido tem que viver para a esposa para o marido, e eles ali, eles constroem um novo lar, um novo habitat, né, como a gente fala, um novo habitat, e ali vocês vão viver em nós. Deixou entrar a parentela no meio, colocou a parentela acima do casamento, você está errado perante a palavra de Deus. E isso faz parte do fechamento do sucesso. Cuide do seu pai, honre pai e mãe, cuide dos seus irmãos, ajude, mas dentro do comum acordo do seu esposo e da sua esposa. Aí sim, porque se não haver concordância, não deve ser feito. Tá, gente? Então, eu quero resumir, quero parar por aqui, porque senão vai longe. Nós já excedemos demais o horário, tá ok? Eu quero só fazer uma oração para todos vocês, para o casamento, e aí a gente encerra por aqui, tá bom? Antes de mais nada, alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Eu estou encerrando. Eu estourei demais o horário hoje, me perdoe. Isso, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Isso, quando o marido não assume o seu papel de sacerdote do lar, o papel da mulher é fazer tanto o papel da mulher sábia como do sacerdote dentro de casa? O papel da mulher é orar. Só que o marido, ele não quer fazer o papel dele, como eu falei, ele vai ter que prestar conta com Deus depois. Porque ele não assumindo o papel dele, ele vai estar prejudicando a sua esposa e prejudicando a sua família e seus filhos. Quando ele prejudica a sua esposa, ele está prejudicando a si mesmo, porque é uma só carne. Então, vamos dizer assim, ele vai ter que prestar conta com Deus. O papel da mulher é orar, para que ele venha para que ele venha a ser transformado pelo poder. É fé e na oração.
ele vai pagar. O custo para isso vai ser alto, porque ele não vai estar em harmonia com a palavra de Deus e nem com a esposa. Isso vai ser só prejudicial para ele. Mas, assim, mais para ele do que para a própria esposa. Porque o Senhor está lá vendo a situação e falando assim, você não é um bom servo. E aí ele tem que enxergar que as consequências disso podem gerar muita coisa dentro do casamento. Ele pode ser uma pessoa que vai ser, eu vou chamar de culpado, de ver a destruição do seu casamento por uma atitude dessa por parte dele. Agora, quem que vai abrir o entendimento e vai convencer ele? É o Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Espírito Santo faz isso. Entendi. E quando, por exemplo, acontece do marido ser crente e a mulher é crente? E, por exemplo, ele é um péssimo líder, algo assim. Como é que fica a questão da submissão? De a mulher ser submissa a um homem que for. Então, aí começa o que a gente tenta ensinar. Lógico que já aconteceu com pessoas. Quando a mulher vai casar, o homem vai casar, Deus fala até para o povo de Israel, o povo hebreu, para que casem entre eles mesmos. O casamento correto é um cristão casar com uma cristã, porque aí os dois já estão praticamente. Mas aconteceu de se converter depois, tá? Aí uma outra questão eu vou falar já. Mas se aconteceu da mulher casar sabendo que ele não é, ou ele casar sabendo que ela não é, ele casou já com um jugo desigual. Aí é o seguinte, casou sabendo, então vai pôr ele de joelho no chão. Agora, a palavra de Deus diz que a mulher que é cristã, ou o homem que é cristão, automaticamente Deus vai enxergar e as bênçãos vão vir para aquele casal, porque, como é que é o termo lá que Paulo fala? Esqueci. É santificado pelo marido. Isso, vai ser santificado o marido vai ser santificado pela mulher que é crente. E a esposa vai ser santificada pelo marido que é crente. A palavra diz isso. Só que, aí vem aquela só, tipo assim, né? O papai e a mãe falou, te avisei, não devia casar. O pai que tem um dos filhos que é crente, ele tem que avisar. E o filho, ele não está dando certo. Eu te avisei. Você casar com um homem que era, ou orar para que seu marido. Porque muita mulher se sujeita a fazer os gostos do homem que é do marido, e o marido que é da mulher, aí depois não tem o que fazer. Por isso que a gente tem que casar. Não aconteceu de seu casamento assim, que nem no caso eu e minha esposa nos convertemos, e a gente continua, nós temos um casamento hoje cristão. Esse é o problema de não casar com uma pessoa que é cristã. Entendeu? E aí vai ter esse peso de carregar isso. Agora, os dois têm a oportunidade de não se converter, e um só converte, a obrigação ou do sacerdote ou da mulher sábia cair de joelho no chão, que vai acontecer. Demore 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas se ela crê, a promessa de Deus está mantida e vai acontecer. Tá ok? Respondi? Fechou. Mais alguém quer comentar? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Por favor. Amém. Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, me procurem. Bem, vocês já sabem que eu vou poder falar tudo que eu puder contribuir para ajudar o casamento de vocês. Eu estou à disposição. Amém? Vou orar e nós já encerramos já, ok? Aquela oração final nossa hoje não vai acontecer por causa que, me perdoem, eu extrapolei o tempo. Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, a cada casamento que está aqui nesta sala, o casamento de, às vezes, alguém que está aqui participando conosco, meu Pai, que vê que, aos olhos dela, que o casamento não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Deus, o Senhor tem todo o poder, o Senhor nos deu vida, o Senhor comanda esse universo, meu Pai. Eu peço ao Senhor, pela tua grande misericórdia, que o Senhor visite a cada casamento, a cada homem, que eles venham se tornar o sacerdote, meu Pai. Não ser, meu Pai, mas comandado pela direção do inimigo, de Satanás, mas sim, meu Pai, ser comandado pelo Espírito Santo. Mulheres também, meu Pai, que não caminham da maneira
ao qual a tua palavra vem a ensinar, meu Pai. Que o Senhor repreenda toda seta, repreenda todo mal, repreenda todo espírito maldito de destruição na vida desses casais, meu Pai. Deus, o Senhor já restaurou a minha vida, eu sou um testemunho vivo do meu casamento, e outros que estão aqui nesta sala que nós conhecemos, eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Ouve, meu Pai, ouve essa oração, ouve os casais, meu Pai. Tira toda e qualquer dúvida, dai discernimento a eles, meu Pai. Abre, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a mente, para que venha assumir o sacerdócio como a tua palavra diz. Abre a mente dessas mulheres para que tenha sabedoria. Deus, se há casamentos ao qual nós conhecemos, meu Pai, que está tendo agressão física, ô papai, põe a tua mão ali, Senhor. Põe a tua mão, não com espírito de vingança, mas que venha parar, meu Pai, a agressão. Que venha, meu Pai, parar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que venha ter a transformação deste homem ou desta mulher. Casamento abusivo, Senhor, que venha cair por terra, Senhor, para viver o casamento que o Senhor planejou. Uma vida, meu Pai, em harmonia. Uma vida com a paz de Cristo reinando. Um lar, meu Pai, totalmente feliz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Trata, meu Pai, abençoa, meu Pai, mais e mais, porque a tua palavra diz que o casamento já foi abençoado pelo Senhor. Se há pessoas que ainda não entenderam, meu Pai, que estão vivendo essa tradição, meu Pai, que eu sei que o Senhor abomina, que casar para quê? Que não querem ter, meu Pai, um compromisso para que venha fechar a bênção, meu Pai, fechar esta brecha, que venha se casar no civil, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que venha estabelecida a paz do Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, intercede, Senhor, para que venham viver em abundância de felicidade, a prosperidade dos céus venha sobre esses casamentos, meu Pai, tanto para nós que estamos orando, mas por quem nós oramos também, Senhor. Estende essa oração, meu Pai. Guarda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje foi tudo mais curta a oração. Que Deus abençoe a todos vocês. Precisando de mim, nos procurem. Semana que vem já tem um novo tema para o nosso estudo, tá? Venham participar conosco. Convite que está aberto para quem quiser, tá bom? Um final de semana abençoado. Eu que desejo a todos vocês e aos irmãos que congregam aqui conosco. Até domingo, em nome de Jesus Cristo. Amanhã tem oração às 20 horas para quem quiser participar. E domingo, ceia do Senhor. Não deixe de participar. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Pai, Senhor. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, bispo. Boa noite. Paz. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. Paz do Senhor. A paz da Paz do Senhor Jesus. Paz, Carlão. Paz aí. Paz, bispo. Deus abençoe vocês aí. Em nome de Obrigado, Jesus. valeu. Cada casal aí. Sim. Boa noite. Paz. Paz, tchau.